Anthropic acabou de fazer algo extremamente ousado, arriscado e inesperado, de certa forma, e agora está se gabando disso. Para você entender perfeitamente o que aconteceu, a gente vai pensar primeiro em uma analogia. Você tem que cozinhar um prato especial, um prato complexo, com vários ingredientes, várias etapas. Você vai levar para o forno, vai levar para grelha, enfim, um prato complexo, não é um prato simples, não é o seu ovo matinal. É um prato que você vai fazer para receber as pessoas na sua casa e todo mundo elogiar pra caramba o que você fez. E você tem uma receita para fazer esse prato, uma receita que você sempre utiliza do começo ao fim, aquele passo a passo, e sempre dá certo. Agora, imagine o seguinte: o que aconteceria se você removesse 80% do conteúdo dessa receita? Você apagasse 80% das palavras que constituem essa receita. Será que você conseguiria realmente executar esse prato da mesma forma? Eles removeram 80% do System Prompt do Claude Code, as instruções que regem a forma que o Claude Code funciona, e esperavam uma catástrofe, né? Os primeiros testes devem ter sido bastante angustiantes. Agora que a gente removeu todas essas barreiras de proteção, essas instruções de como ele deve agir, o que vai acontecer? Né? Esperando um desastre, provavelmente eles rodaram os primeiros testes falando, bom, talvez a gente tenha que retomar uma boa parte, mas vamos ver o que acontece. E eles concluíram de maneira inesperada para muitos que, reduzindo 80% do contexto, a performance se manteve igual. E é muito louco a gente pensar nisso, porque a gente não está falando de alguém que fez um projeto na sua casa e de repente apagou 80% das instruções que faziam um certo agente funcionar. A gente está falando da Anthropic, a gente está falando das pessoas que construíram o Claude Code. E aí eles chegaram à conclusão, um pouco até tardia, talvez, se a gente considera a quantidade de coisas que eles removeram de uma vez só, que boa parte do que eles estavam usando era puro lixo, puro peso morto. Agora, a grande pergunta era, por que essas instruções todas existiam? Por que elas foram colocadas ali? E a resposta é muito simples, porque modelos anteriores, modelos menos capazes do que os modelos atuais, funcionavam na base de instruções muito detalhadas, de coisas que precisavam ser ditas mesmo que óbvias, de uma série de camadas de proteção para que a IA não fizesse coisas meio malucas, meio indesejadas, né? Não alucinasse, não fizesse coisas que não foram pedidas. Então, uma série de cuidados eram tomados para que a IA simplesmente fizesse o que ela tem que fazer. Só que os novos modelos têm sido cada vez mais capazes e a intuição desses modelos já tem contornado boa parte dessas instruções mais óbvias que você colocaria para um agente simplesmente não deletar todo o seu projeto. Coisas que eram essenciais como instruções 3, 4 modelos atrás, hoje já não são mais necessárias porque a intuição do modelo, né, obviamente a gente está falando de uma maneira informal aqui, mas os modelos ficaram tão melhores que eles já não precisam mais de uma quantidade tão grande de informações para fazer aquilo que você quer. E se a gente volta um pouco no tempo e pensa na época que o ChatGPT ainda precisava de prompts gigantescos para fazer o básico, né? Não sei se você pegou essa era da IA, mas a gente escrevia prompts assim muito, muito longos. Metade do prompt é o que a IA não deveria fazer, coisas para, né, os don't do's, né, os não faça, e aí tinha uma lista gigantesca para a IA não alucinar, não fazer coisas que a gente não queria, não viajar, e isso para ter um resultado minimamente decente em um output, em um resultado no próprio browser. A gente não estava nem falando de IA mexendo no computador ainda. E agora compara isso com o estado atual da IA. A gente, falando em linguagem natural com as nossas IAs, consegue fazer coisas em 20 segundos de prompt, né, de prompt falado, infinitamente mais complexas do que a gente conseguia fazer com prompts que às vezes as pessoas ficavam uma semana escrevendo e vendiam isso na internet, o meu prompt perfeito para fazer isso, para fazer aquilo, né? E hoje é uma coisa assim, se a IA não acerta de primeira, você dá uma instrução um pouco mais detalhada e ela vai fazer algo muito melhor do que você espera, ou então você vai encontrar uma skill que vai resolver exatamente o seu problema. Então, a gente está num momento em que a IA ela precisa de cada vez menos instruções detalhadas para fazer aquilo que deve ser feito.
E aí é óbvio que você pode ter uma série de plugins, uma série de agentes, skills, né, ter projetos inteiros com vários arquivos, e isso vai gerar um contexto significativo para executar certas tarefas, mas são tarefas mais complexas que seriam inimagináveis há alguns anos atrás. Então, claro que na medida que a gente aumenta grau de complexidade, a gente aumenta potência, aquilo que a gente consegue fazer com IA. Mas para fazer coisas mais simples, as instruções com comando de voz banais, assim, instruções que qualquer pessoa consegue dar, já tem resultados infinitamente melhores do que eram antes. E com esse progresso, com o nível da inteligência artificial aumentando, nós temos, por consequência, uma necessidade de menos instruções, menos guardrails, menos não faça isso, não faça aquilo, menos instruções óbvias. É como se antes a gente estivesse sempre falando com um estagiário de uma empresa e agora a gente está falando com um sênior que já consegue com simples, faz isso aqui, faz aquilo ali, né? Ele já consegue entender o que você está falando a respeito, já consegue fazer uma série de coisas que você nem imaginava que fossem feitas durante o processo de execução da tarefa. Ele te surpreende com os resultados que ele gera, ele faz mais do que você pediu, e isso, obviamente, já acontece sem nenhuma configuração prévia, sem nenhum harness, né, que são as instruções, os arquivos e a arquitetura em torno do modelo de IA, mas se você pegar só o modelo de IA, sem nada, o modelo de IA vazio, abre uma pasta nova, abre lá o Cloud Code, ou mesmo usa no browser, se você não der nenhuma instrução de contexto e pedir algo, ele já pode fazer coisas 1000 vezes melhores do que ele fazia antes, né? E já entendendo uma série de coisas sobre você, a partir do uso que você teve ali do Cloud Code ao longo do tempo, o seu histórico de conversas, as coisas ficaram armazenadas. E aí, obviamente, quando a gente vai construindo esses agentes, construindo esse manual de instruções, construindo contexto, construindo memória, construindo skills, essa intuição que crua já era interessante fica muito melhor.